Olá, boa noite, senhor Sérgio Belisário, tudo bem com você? Olá, Alex. Boa noite. Prazer estar aí com você. Ô, Sérgio Belisário, prazer é meu, fico muito honrado aqui, muito agradecido por você ter aceitado o meu convite para esse bate-papo aqui no Cilegens, tá bom? Ótimo. Prazer imenso mais uma vez estarmos juntos. Tá bom, só para as pessoas entenderem, aquelas que estão vendo a primeira vez, né, um episódio do Cilegens, qual que é a ideia do Cilegens? Nada mais é do que inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Né? A gente conhece uma frase antiga e famosa que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, muitas das pessoas, quando vêm algumas pessoas que se destacam na sua vida pessoal, profissional, enfim, olham para aquelas pessoas, acreditam que são lendas, né? Que aquilo ali é quase uma mágica, né? Que foi muito fácil, a coisa aconteceu por osmose, né? Enfim. E a gente sabe que não é verdade, né? Então a ideia é desmistificar isso com o intuito de mostrar que, no final das contas, tudo é resultado de escolhas e decisões, algumas boas, né, e algumas ruins. Então, é um bate-papo muito nessa linha e você fica bastante à vontade, tá bom, Belisário? Ótimo. Isso é importante você citar, Alex, porque eu acredito muito no aprendizado dos erros, né? Quem não erra? Todos nós erramos. Mas o que é importante é que, quando a gente erra, a gente grava e não quer repetir aquele fato mais uma vez. Então, a forma mais fácil de aprender é errando. E outra coisa, só erra quem faz, né? Então, é muito importante essa questão que você falou assim, porque tem os tropeços da vida, mas tropeços são importantes. Perfeito, perfeito. Bom, então, só recapitulando um pouco, né? Eu te conheci na época que você era diretor executivo da CEMIG Telecom. Na verdade, ao mesmo tempo, você era presidente da UEI TV, né? Era uma TV a cabo que existia aqui, principalmente em Belo Horizonte, e ao mesmo tempo você ocupava lá também o papel de diretor executivo da CEMIG Telecom, né? Que era a antiga Infovias, né? Exatamente. Eu te conheci nessa época, né? Eu também trabalhava no mesmo segmento de telecomunicações, e alguns anos depois, né, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar juntos, né, na Ativas Data Center, hoje são da Ativas, você estava lá como conselheiro, né, de administração, representando um dos acionistas, que era a CEMIG. Antes disso, né, eu sei que também você ocupou, ou em paralelo a isso, a posição de presidente do conselho da Forluz, né? Enfim, você tem uma carreira aí de executivo com resultados bastante expressivos, né? As pessoas que te conhecem sabem disso muito bem. E depois que você formalmente se aposentou da CEMIG, você né, empreendeu, né, novamente aí como empresário e membro do conselho da Tatic. Então, enfim, uma experiência muito rica, né? Uma história fantástica. Sei que você tem informação também no Brasil, né? E fora do Brasil. É uma pessoa bastante reconhecida e respeitada. E eu queria te fazer uma pergunta, Belisário, para te passar a palavra. Sua vida sempre foi fácil assim? Você acordou e, de repente, você já estava em todas essas posições, colhendo os louros e os frutos? Ô, Alex, eu não nasci em berço esplêndido, tá? Eu comecei a minha vida profissional na antiga siderúrgica Med Júnior, e exatamente quando eu formei, eu era estagiário, eu tive a oportunidade de me transferir de Belo Horizonte para Juiz de Fora. Exatamente no mês que eu formei, a siderúrgica estava mudando a sede de Belo Horizonte para Juiz de Fora, 2 anos antes da programação da inauguração da indústria em Juiz de Fora, né, da siderurgia lá. E exatamente nesse momento eu formei, fui convidado a compor o time de empregados em Juiz de Fora, e ali eu fiquei por 2 anos e meio. Quando então tive um convite para entrar na CEMIG. Você vê como que são as coisas. Eu ganhava, tá, um valor X, eu vim para ganhar X menos 30% em Belo Horizonte.
E na siderúrgica eu era reconhecido, tive oportunidades enormes, aprendi demais na minha vida e me inspirei muito naquelas pessoas que eu percebia, né, trabalhar de uma forma diferente e se destacavam. Como? Trabalhavam como dono. Tá? E eu conversava muito com essas pessoas. Eu tive a oportunidade. A siderúrgica ela foi formada por um grupo de profissionais de altíssimo nível. Então, isso me deu a oportunidade de aprender com pessoas bastante competentes. E eu observava essas pessoas no começo da minha vida profissional, e ali eu fui aprendendo muito. E isso me permitiu, dentro da CEMIG, entender do negócio de forma diferente do que era a percepção de grande parte das pessoas na CEMIG. Quando eu entrei na CEMIG, eu tinha 24 anos, e eu fui trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 áreas nas entrevistas que eu fiz. Eu optei pela área de tesouraria. Por quê? Não que era mais estratégica, pelo contrário, era menos estratégica das 3 oportunidades que eu tinha. Mas ali na entrevista eu percebi que precisava de muita mudança. Ou seja, eles estavam muito arcaicos nos processos. Eu falei, eu conheço disso e aqui eu vou me destacar. Então, eu fui trabalhar, primeiramente, numa divisão chamada Divisão de Seguros. Né? E eu tinha uma certa experiência na Siderúrgica Mendes Júnior, que a parte de seguros também era minha responsabilidade. E ali eu comecei a mostrar alternativas que agregavam muito para o negócio, não só em termos de redução de custo, quanto também em gestão de risco. Ou seja, muitos dos riscos que a CEMIG tinha, ela ignorava. E muitos dos riscos que ela segurava não se justificavam, né, a apólice de seguro. Então, eu fiz uma mudança significativa. Com isso, o meu chefe começou a levar para o chefe de departamento, que era logo acima do chefe de divisão, aquilo que eu estava mostrando. E o chefe de departamento falou assim, pô, eu preciso de uma pessoa com a cabeça aberta, cabeça mais jovem aqui dentro. Sai de onde você está e vai ser aqui meu assistente. Aí eu falei, mas eu tenho muita coisa para fazer na divisão de seguros. Dá para compartilhar? Até que eu concluo o trabalho lá, falou, perfeitamente. E aí eu montei um plano de ação para mudar toda a forma de contratação de seguros e gerência de risco da CEMIG. E a primeira coisa que eu fiz foi, vamos sugerir aqui na diretoria a mudança do nome. Aqui não pode ser a divisão de seguros, tem que ser a divisão de gerência de risco. É muito mais estratégico. Né? E aí o pessoal percebeu valor, aprovaram na diretoria e tinha o cargo de adjunto de divisão. E eu, com 25 anos, fui ser adjunto de divisão. Eu fui adjunto de divisão mais novo da CEMIG. Tá? Em razão desse trabalho que eu mostrei, que permitiu resultados positivos. E também auxiliando o gerente de departamento. Passado um tempo, eu percebi alguns desvios de algumas pessoas nesse departamento. E fui observando isso com o tempo e comprovando esses desvios. Quando eu tive provas fortes de alguns desvios, eu levei para o superintendente, porque eu percebi que o gerente do departamento sabia desses desvios. Levei para o superintendente e ele falou assim, na CEMIG não existe isso. Eu falei, mas aqui na sua superintendência, nesse departamento, tem. Aí eu comprovei para ele, ele ficou abismado, levou até o diretor, e o diretor falou assim, temos que tomar uma ação, mas não vamos ser radicais em acesso. Vamos tratar isso de uma forma mais velada, mas vamos fazer as mudanças necessárias. E aí ele me convidou imediatamente para assumir a divisão de seguros. Até ele passou a ser gerência de risco. E foi aí minha primeira promoção a nível gerencial na CEMIG. Passado 3 anos, eu assumi a gerência do departamento. Com 31 anos de idade, eu assumi a superintendência, sempre trabalhando como dono, observando o que eu poderia agregar ao negócio.
e dessa forma o pessoal foi me reconhecendo, né? Bom, na superintendência, depois de eu ficar lá um período aí próximo de 6 anos, eu comecei a participar de alguns projetos estratégicos da CEMIG como representante da diretoria financeira para analisar novas oportunidades de negócio. A CEMIG, até então, era uma empresa única, que era geração, transmissão e distribuição de energia, né? A ANEEL, que é a agência reguladora, obrigou as empresas do setor elétrico a não ser uma empresa completa. Elas tinham que se desmembrar, tá? E o mercado de energia mudou significativamente. E a CEMIG começou a perceber outras oportunidades de negócio. Aí nós identificamos dentro da CEMIG um potencial negócio que era telecomunicações, porque a estrutura de telecomunicações que a CEMIG tinha para operar usinas, subestações e ligar locais estratégicos de almoxarifados, de sede, com escritórios regionais, ela já tinha uma estrutura de telecomunicações que separasse isso num negócio, seria a 6ª empresa de telecomunicação do país em termos de ativos. Então, nós estudamos isso, levamos para a diretoria, levamos para o conselho e aprovamos a criação da Infovias, né? E, para complementar a Infovias, uma oportunidade surgiu com o leilão das concessões de TV a cabo em Minas Gerais. E aí a CEMIG, junto com um grupo de empresários, participou desse leilão, ganhou 12 cidades em Minas Gerais, né? Criou-se, então, uma estrutura de TV a cabo, junto com a Infovias, fazendo toda a rede, toda a infraestrutura em cima da Infovias, tanto de rede local quanto rede de longa distância, né? E, quando foi criada essa empresa, colocaram ali uma diretoria, tanto na Infovias quanto na Way TV, e eu monitorando dentro da área financeira o resultado desses negócios. Passado o período aí próximo de 1 ano, as coisas não foram evoluindo da maneira que se esperava. E aí temos que reavaliar esse negócio de telecomunicações dentro do grupo. Fizemos um novo grupo de trabalho, do qual eu participei, concluímos o trabalho, levamos para a diretoria, para o conselho, aprovaram a reformulação desse plano e falaram: Sérgio, você topa ir para a Way TV? Aí eu fui ser presidente, topei o desafio, mudei completamente de área financeira para a área de telecomunicações, assumi esse desafio, e a Way TV, que patinava, ela passou a tomar um novo rumo com esse novo planejamento que nós fizemos, né? Concomitantemente, né, o sócio da CEMIG, a AES, na Infovias, passou por umas dificuldades financeiras e começou a vender alguns ativos, dentre eles a Infovias. Então, a CEMIG comprou a Infovias, a parte da AES na Infovias, e me convidaram também para assumir essa função, né, conjuntamente com a Way. Ou seja, então, todo o negócio Telecom, CEMIG, do grupo CEMIG, eu passei a participar da gestão direta. Então, foi uma oportunidade incrível que eu tive, justamente porque eu comecei a perceber as oportunidades, eu comecei a corrigir os meus erros que eu percebia ou que eu escutava as pessoas falando. E quando você escuta alguém falando: Alex, você poderia mudar em tal ponto. Aí virou um terceiro e fala: Alex, esse ponto seu, você tem que trabalhar ele melhor um pouquinho. Porra, já me falaram isso uma vez. Falar da segunda, olha, é um ponto de atenção que eu tenho que começar a mudar, mesmo contrariando minha forma de pensar, porque eu vou perceber, a gente muitas vezes a gente não enxerga, né, debaixo das próprias asas da gente aqui. Então, quando as pessoas começam a comunicar com você, falando de uma maneira positiva, algumas críticas necessárias, se você absorve isso, você pode tirar proveito. E eu sempre trabalhei essas questões. Eu tinha dificuldade de relacionamento com algumas pessoas pela forma de pensar, né? Muitas vezes eu tinha dificuldade de relacionamento com uma pessoa pelo jeito dela ser. E eu fui quebrando esses preconceitos, essas barreiras, e entendendo o jeito de ser de cada um, porque percepção do ser humano é fundamental para o seu crescimento em todos os aspectos, em todos os níveis, né? Você que é um cara comercial que eu admiro,
você é um vendedor de primeira, né? Você é um cara que observa o jeito de ser, de com quem que você vai conversar, para quem que você vai vender, de que ele gosta, de que ele não gosta, né? Então, isso é muito importante para você vender. Da mesma forma, para você buscar bons resultados, você também tem que perceber as pessoas e extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Então, a forma de falar modifica quando eu falo com o Alex, quando eu falo com a Maria ou com o João. Porque nós estamos falando de pessoas, pessoas não são iguais. Então, eu trabalhei muito essa questão de percepção do ser humano para tirar o maior proveito possível em todos os aspectos profissionais e pessoais. Daí também corrigindo aquilo que eu percebia que incomodava algumas pessoas no meu modo de ser. Então, esses foram os pontos principais, fundamentais, para mim chegar onde eu cheguei. Agora, é lógico que você não pode ignorar as questões técnicas, né? As questões de estratégia. Quanto mais você vai subindo, né, você vai percebendo o que o sócio, o que o dono do negócio, o dono do dinheiro quer desse negócio. Se eu estou aqui e ele me transferiu certa responsabilidade, eu vou corresponder para ele, né, naquilo que é o objetivo dele, do propósito dele. Então, eu sempre trabalhei com essa forma de pensar, né, nesse formato. Eu acho que isso é muito importante para o sucesso das pessoas. Mas errei muito, tomei alguns tombos, briguei com pessoas, né, muitas vezes de forma errada, indevida, e depois fui corrigindo. A gente não pode guardar mágoa, a gente vai conversando novamente, transformando aquele atritozinho depois em amizade, e você vai aproximando as pessoas, porque o ambiente é muito importante. Não adianta você ser uma pessoa competente tecnicamente e não gerar um clima legal. Então, tem certos fatores que são primordiais para o sucesso da pessoa e do negócio. Perfeito, Belisário. E assim, eu acabei te conhecendo um pouco melhor, né? Porque a gente trabalhou junto e numa posição mensal, formal, né, de prestação de conta, eu costumava dizer que reunião de conselho era o corn day, né? O dia de ajoelhar no milho, né? Quer dizer, e prestar conta, e, enfim. E, mas, além disso, né, de prestar contas, você sempre teve junto ali para ajudar a realizar o negócio, né? Um conselheiro bastante ativo, né? Não se preocupava com cargo, né, nem com posição, mas sempre contribuiu muito. E assim, você comentou algumas coisas aqui que eu vi na prática, eu queria explorar. Por exemplo, a questão de trabalhar como dono, né? E eu tenho um fato aqui que eu queria compartilhar que, para mim, exemplifica isso e serve de inspiração para as pessoas, porque quando a gente vê uma pessoa dentro de uma entidade pública, né, na maioria das vezes, claro que tem exceções, existe um perfil padrão que a gente já conhece, a gente não espera muita coisa diferente daquele perfil. E quando a gente vê uma pessoa com perfil diferente ali dentro e cuidando daquilo como se fosse dono, realmente impressiona, né? Então, aconteceu um fato muito interessante, e eu sei da sua simplicidade, né? A gente acaba, às vezes, não divulgando isso da forma que aconteceu, mas queria aproveitar aqui porque tem uma admiração muito grande, e aí você acabou marcando uma presença muito grande na minha vida a partir desse dia. Foi quando, em 2008, a gente anunciou, né? O Grupo Azamar anunciou que faria o investimento num data center, e a gente só tinha um PowerPoint que a gente tinha construído junto, quer dizer, não tinha CEMIG ainda. E aí veio aquela crise do subprime americano, né? Era um projeto que seria todo de debit, né? Não teria equity, era todo alavancado por bancos. Os bancos estavam conversando conosco, né, na época, avaliando o projeto, né, como é que seria o empréstimo, a gente discutindo linhas de crédito, aquela coisa toda. E, de repente, com aquela crise subprime, todo mundo, os bancos sumiram da noite para o dia, e os acionistas, né, da Azamar nos chamaram numa reunião e falaram: olha, se a gente não tiver um sócio, um cliente âncora, ou um sócio estratégico que divida conosco esse risco, a exposição é muito alta, a gente não conhece esse negócio, nós vamos ter que esperar ou declinar desse projeto. Isso foi numa quinta-feira, lá no Vila da Serra, eu me lembro. E aí eu saí de lá, né, juntamente com os outros executivos que estavam, falando: vamos fazer uma lista aqui dos possíveis clientes estratégicos, cliente âncora. A gente fez uma lista da CEMIG, porque a gente sabia que a CEMIG tinha uma demanda de data center para construir um site backup, né? E ali
no prédio não fazia muito sentido onde estava instalado. E o nosso acesso, né, o meu, na verdade, não existia, não tinha ninguém ainda nessa época, né, nativos, éramos basicamente os acionistas da Zamar e eu que estava batendo partida lá, junto com o Antônio Felipe. E aí nós vamos procurar o Sérgio Belisário. E eu não sabia como é que ia te abordar, né? Então eu cheguei lá, te pedi uma agenda, você abriu a agenda, você já sabia do projeto. Falei, Belisário, a gente está procurando um endereço, estávamos mesmo procurando um endereço para colocar o data center, a gente não conseguiu ainda achar esse endereço. E esse endereço precisa ter, né, disponibilidade de energia elétrica e conectividade, que era a visão da CEMIG, né, por ter Infovias, né, uma empresa de telecom, e ao mesmo tempo por ser a CEMIG, né, fornecedor de energia elétrica. O que você acha disso? Aí você, percebendo uma oportunidade aí que chamou muita atenção, virou para mim e falou assim, Alex, será que o Grupo Azamar não tem interesse que a CEMIG participe desse negócio como um sócio estratégico? Eu quase fui cair para trás, né? Assim, falei, puxa vida, né? Nem nas minhas melhores orações, uma quinta-feira, isso era uma segunda-feira, né? Eu imaginava que ia escutar aquilo. E aí você abriu um mapa na mesa, falou, ó, tem 7 lugares aqui, esses 7 lugares são sites da CEMIG. A CEMIG acabou de criar uma superintendência de trabalhar ativos que não geram resultado, então tem ilhas dentro de represa e tal. E a gente tem sites aqui que atendem esse objetivo. A gente poderia, quem sabe, né, numa discussão, claro que a discussão é longa, mas a gente poderia discutir a possibilidade de entrar aportando esse ativo e faríamos o negócio junto. E eu saí dali, né, assim, dando saltos, assim, né? E se fosse época de Olimpíada, poderia ser salto em altura. E eu não acreditava naquilo. A partir daquele dia, né, aí a gente começou a conectar, marcamos uma agenda, você foi na Zamar e vendeu essa ideia e conectou as pessoas da CEMIG, e a coisa seguiu o trâmite normal. Mas o que né, me chama muita atenção aqui, né, quando você comentou? A questão de simplicidade, né, não preocupou com o cargo, com aparecer, porque a história que fica para o mercado não foi essa, né? A história para o mercado é uma outra história, e que, de fato, aconteceu também. Mas, assim, quem percebeu a oportunidade com o boné da CEMIG e fez essa coisa acontecer foi você, né? Com essa visão de dono. E não só observar, conseguiu capitalizar, conseguiu orquestrar e fazer um negócio que não era simples de acontecer. Então, eu queria, dentro disso, explorar um pouquinho, né? Essa sua capacidade de empreender, você acabou mencionando que você tem uma visão de dono, mas tem mais alguma característica, Belisário, que você entende como fator crítico de sucesso, além dessas que você mencionou, tratamento das pessoas, tratar as coisas como dono, enfim, tem alguma outra que você poderia citar? Tem sim, Alex. Mas só para complementar o que você falou, eu fiquei um ano na Assembleia Legislativa para mudar a lei que criou a CEMIG, para permitir a gente entrar em outro negócio que não energia. Foi uma batalha, conversar com deputado por deputado, e batendo de porta em porta, e convencê-los de que aquilo era um bom negócio. Um ano para aprovar a mudança do estatuto da CEMIG que permitia a entrada nossa na ativas. Mas foi mais difícil convencer o conselho e a diretoria. Mas tem um outro fator, Alex, que eu acho muito importante, que é observar o mundo. Né? As mudanças, os sinais que o mundo dá e sair na frente. Então, quando a gente começa a perceber, vamos falar aqui do mundo que nós estamos vivendo hoje, né? A pandemia simplesmente acelerou a transformação digital que já vinha ocorrendo. Mas quando você entende que toda crise gera um novo ciclo na sociedade, né? E quando ela é global, nós estamos falando da sociedade como um todo, né? Não é de uma parte do planeta. Então, o que está mexendo com o ser humano, o que está mudando a vida de cada um nesse planeta simultaneamente, com a pandemia e toda a tecnologia que já vinha sendo implantada, até para o mundo que a gente vivia tendo, era até acelerado, né? A transformação digital ela vinha incomodando, positivamente falando, né, muitos dos negócios. Mas a pandemia acelerou esse processo e quem percebeu isso com antecedência saiu na frente e não sentiu o impacto da crise, como muitos outros sentiram.
Eu gosto de citar um exemplo simplesinho que faz parte da rotina de todo mundo. Nós temos restaurantes aqui em Belo Horizonte que fecharam, como qualquer lugar do planeta. Outros se reinventaram, né? Aí o chefe foi para a televisão, foi para a rádio, foi para a internet, criou um programa de televisão, de comunicação através das mídias sociais, começou a vender, entregando em casa, agregou valor ao negócio, um prato que saía no restaurante por R$ 100, saiu uma entrega por 180. Como que pode isso? Você não tem o custo do aluguel, não tem o custo de um monte de coisa, da energia, e por aí vai. Então, o cara se reinventou, tirou proveito disso. Quem sai na frente observando, né, os sinais de uma mudança e quais serão os impactos dessa mudança na sociedade, né, esses são beneficiados. Então, você perceber o mundo não só na questão de tecnologia, de comportamento humano, né, uma série de fatores, né, e você vai, com o tempo, vai percebendo. Se você é uma pessoa observadora, você tira vantagem disso. Isso é muito importante. A Ativas foi um caso típico. Eu comecei a perceber, olha, não dá para ficar, tá, sem uma estrutura, né, de data center como a Ativas está propondo. Não dá para ficar sem isso no Grupo CEMIG. A demanda é muito grande. Você sabe como é que foi a luta para levar alguma coisa da CEMIG lá para dentro, a resistência, né, das pessoas que têm uma cultura totalmente diferente, sem essa percepção, né? Pessoas que enxergavam e ainda enxergam que poder é número de pessoas debaixo da sua subordinação. Não, poder é estratégia, é resultado, né? Eu gostaria muito de ter a caneta sem ter ninguém debaixo de mim. É muito melhor, você fica pensando, né, em oportunidades o dia inteiro, em vez de ficar gerenciando pessoas, processos, coisas que não te permitem pensar no estratégico, mas cabeças diferentes. Então quem tem essa percepção de negócios que agregam e que vão transformar o mundo e que aquilo pode gerar oportunidade, isso é fundamental também. Belisário, e você comentou um negócio aí, além da observação, né, você pincelou, mas eu queria ouvir sua opinião. É porque muitas das pessoas, aí estou falando não de observar, mas estou falando de comportamento, de atitude, né? Parte do chá lá, né, do competência, habilidade, atitude que o RH defende muito, estou falando de, de, de atitude. Né? A gente vê que quando acontecem situações como as que ocorreu, principalmente, né, no último ano, claro que tem coisa ali que a gente não tem controle, né, nenhum. Né? Por exemplo, questão de subir para a Americana, a gente sofreu uma situação, uma quebradeira louca e depois daquela crise, muitos novos negócios surgiram, né? Boas oportunidades. Por exemplo, a CEMIG entrou no negócio da Ativas por causa disso, né? Porque senão não ia buscar um sócio, ia buscar um cliente, né? Mas agora, com a questão da pandemia, a gente vê que tem coisas que não tem controle, por exemplo. Tem gente que está internado no hospital e não consegue controlar, isso não cabe, né? O mais que vai fazer é usar máscara e tomar remédio, mas não tem controle. Mas tem outras coisas que ele tem controle. Então, o que você falaria para as pessoas que olham as coisas numa posição de vítima, né? Assim, todo mundo é responsável, menos ele por aquilo que está acontecendo com ele. Alex, isso aí é zona de conforto, né? Essas pessoas, né, são pessoas, como nós começamos a conversa, são aquelas que vão ser a mesma coisa do começo ao fim na empresa, né? Elas não percebem as oportunidades. Ela prefere ter ali o mínimo necessário com pouco incômodo e aquilo satisfaz ela. E ela tem um complexo de inferioridade em relação àqueles que pensam diferente, né? Aqueles que sobem. Você trabalhou em empresas de grande porte, você sabe muito bem o que é uma pessoa, você jovem, né, crescendo na área comercial de uma empresa de telecomunicação e outros ficando para trás, né? A inveja, o desconforto dessas pessoas, né, muitas vezes falando coisas negativas daquele que está sobressaindo, sem justificativa nenhuma. É porque ele fica incomodado com o sucesso do outro, ele quer nivelar por baixo. Infelizmente, uma parcela das pessoas age dessa forma.
Eu acho que o erro, muitas vezes, está na base do ensino, que se a gente fosse preparado para o mercado de uma forma empreendedora, ainda bem que hoje, né, a gente está vendo o surgimento de startups, nós estamos vendo aqui escolas tipo o Sebrae, que estimulam as pessoas a investir no próprio negócio, independente do porte. Mas isso transforma, isso faz acontecer. O que leva um país para frente, a sociedade para o desenvolvimento, é geração de emprego e renda. Isso é que é importante. Educação é importante, mas não é ponto número um. Porque se você investe um recurso escasso de um governo de um país terceiro mundo em educação e ignora saúde, ignora infraestrutura, não adianta você ter educação e ser pobre e não ter geração de emprego. Na hora que você gera emprego e renda, o padrão de vida melhora da sociedade e aí sim ela começa a buscar melhorias em todos os aspectos, na área de educação, de saúde, de segurança e por aí vai. Né? Então, é muito importante essa cultura do empreendedorismo e ainda bem que o Brasil está assimilando isso, tá? Com uma rapidez incrível. E eu não sei ainda o porquê disso, porque a forma de ensino no país nosso não estimula isso. Tá? Eu acho que é muito mais a internet que nos conectou com o mundo globalizado, né? A gente tem informação do mundo em momento real. Essa percepção de oportunidade acaba surgindo, no meu modo de ver, dessa comunicação em momento real. Se a gente tivesse o ensino básico preparando o ser humano para uma sociedade que gera emprego, que gera renda, tratando ele como cidadão, né? E não ensinando ele coisas que ele não vai levar para o resto da vida, que ele tem que decorar. Oh, vamos imaginar o ensino básico nosso, vamos pegar o primeiro grau, se você tivesse ali noções de economia, de direito, todo mundo precisa de um contrato na vida, não precisa? É para um aluguel, para um financiamento, para a compra de um veículo, né, do imóvel. Ninguém ensina isso nas condições de um contrato comercial. Como que é você, como cidadão, respeitar as leis de trânsito? E poderia evitar um monte de acidente, o uso dos equipamentos de segurança numa obra ou em qualquer trabalho que necessário um EPI. Então, são certas coisas que são ignoradas, faz parte da rotina de qualquer cidadão que deveriam fazer parte do ensino de todo mundo. Mas eu acho que a solução para isso aí é o empreendedorismo. A saída para acabar com esse núcleo de pessoas que pensam na zona de conforto como uma coisa ideal e reduzir isso ao máximo possível, ou ao mínimo possível, né, vamos falar assim, seria o melhor dos mundos. Perfeito. E assim, e você fala isso com muita legitimidade, porque eu sei, né? Por exemplo, você se aposentou, né? Falando de zona de conforto, né? Um alto executivo, né? Então, assim, problema de grana, né? De remuneração para sua aposentadoria, tem certeza que já estava resolvido há muito tempo. Mas você resolveu empreender, né? E aí mesmo, né? Você quer dizer, independente, não é só a questão do dinheiro, é a questão do realizar, né? Do empreender, de transformar a vida das pessoas, ser relevante na vida das pessoas. Eu sei que isso, né? Dá para a gente uma satisfação muito grande. Às vezes a gente não consegue no negócio gerar o resultado que a gente queria do ponto de vista do negócio, né? Distribuição de resultado para o acionista. Claro, às vezes a gente. Mas tem outros ganhos, quando você olha a transformação na vida das pessoas, né, das famílias, aquilo ali gera uma motivação muito grande. Não Qual tenha foi a dúvida. motivação que te levou aí, Belisário? Quais foram as motivações a, depois de finalizar uma carreira, né, brilhante, partir para um outro negócio privado e que, né, pelo pouco que eu sei, também já está voando alto? Bom, Alex, eu sou movido a desafios. Tá? E aqueles desafios que eu posso trabalhar, atuar, levar o meu conhecimento, a minha competência, para também transformar vidas, conte comigo. Mesmo que eu não seja ali remunerado da maneira que o mercado remunera. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou muito mais preocupado com alguns outros resultados sociais, por exemplo, do que financeiros. Então, eu hoje, além da Tactic, eu criei a Norte Capital, que é uma empresa de investimentos,
Eu participo de uma empresa também, uma startup, onde eu aportei dinheiro e conhecimento na área de tecnologia para a ouvidoria digital, né? E acabo também ajudando outras que estão iniciando aí, como um conselheiro, como um assessor, né? Consultor. Acho isso muito importante. A gente levar a nossa experiência para fazer algo melhor é sempre positivo. Então, isso me motiva bastante. E, além disso, como você está falando aí, o que mais me motiva não é nem isso tudo. Eu sou presidente da AMR, Associação Mineira de Reabilitação, onde a gente cuida de crianças de 0 a 18 anos incompletos com deficiência física por um problema neurológico, de causa neurológica. 100% gratuito, todos eles carentes. Então, é um esforço tremendo para que a gente possa dar um resultado de qualidade para essas crianças e jovens. Não só na recuperação física, dentro do que é possível, mas também incluindo ele na sociedade em todos os aspectos, muitas vezes até para o mercado de trabalho. Então, gera uma satisfação enorme você ajudar, né, mesmo que um pouquinho, a transformar o mundo. Isso é fundamental, faz bem para todos nós, né? Belisário, eu não sabia, tá, assim, nem do fundo aí, né, e principalmente desse trabalho aí, vou dizer assim, voluntariado, né, e assim, pô, parabéns, né, eu tenho um filho especial, você sabe disso, neurológico, e por ter esse filho neurológico, né, com problema neurológico, eu convivo num ambiente muito nessa linha, né, de convívio com pessoas, a maior parte, felizmente, é muito simples, né? Tem dificuldades básicas aí. Você estava falando lá da pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, lembrei dela lá na sua fala. Não tem nem o básico, né, para conseguir pensar em como tratar uma enfermidade séria, né? Enfim. Então, exatamente. eu feliz demais. Não sabia eu te convidar sobre isso, fiquei mais feliz ainda. E, enfim, né, chegamos, né, ao final aqui, a ideia não é prolongar muito, mas eu tenho certeza que um pouco que você contou da sua história, né, das realizações, vai servir de inspiração para as pessoas. Queria te dizer, assim, de coração mesmo, né, da admiração que eu tenho por você, da gratidão que eu tenho por você, assim, admiração grande mesmo, agora mais do que nunca, né, sabendo disso, respeito, né, desejo aí que Deus continue te abençoando, abençoando você, sua esposa, seus filhos, né, seus negócios aí, que você possa contribuir muito aí com a sociedade e, enfim, com as pessoas que precisam, tá bom? E se você quiser fechar aí com alguma mensagem, fica à vontade. Alex, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Tá? Foi ótimo esse bate-papo, um assunto bastante interessante. Espero que tenha contribuído aí para o seu propósito. Tá? Fico à vontade aí para qualquer outro bate-papo ou complementação desse bate-papo, né? No momento que você achar adequado, se achar interessante. E o que eu vou reforçar aqui, o que eu falei, gente, trabalhe como dono, observe o mundo, observe as pessoas, e quando você está falando de ser humano, entenda que não há regras. Cada caso é um caso. Tire o melhor proveito de cada um, entendendo o jeito dele ser, né? E assim todos vão se dar bem. Obrigado Obrigado. demais, Belizar. Um abração. Abraço. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.